Está no ar o Nossa História, programa esse produzido pela TV Câmara, da Câmara de Vereadores do município de Lages. E o nosso convidado de hoje é Francisco Kister, ex-vereador, ex-deputado estadual e ex-deputado federal. É o Nossa História, contando a história da nossa gente. Nossa História está no ar e hoje vamos receber o ex-vereador, deputado estadual e deputado federal, Francisco Kister. Lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação através das nossas redes sociais, através do Instagram, do Facebook e também do YouTube. Francisco Kister, seja muito bem-vindo ao Nossa História. Obrigado. Aqui estamos então para contar um pouco da nossa jornada. Pouco, porque tudo é humanamente impossível relatar, tem uns pormenores, mas estamos à inteira disposição e ao saudá-lo, cumprimentá-lo, pela iniciativa louvável sobre todos os aspectos, nos colocamos à disposição. Seu Francisco Kister, para nós é uma honra recebê-lo aqui no nosso canal da TV Câmara. Esse é um programa que a gente vem contando aí as histórias de pessoas que marcaram época na política, também no seu trabalho e na sua vida social. E nós estamos recebendo o senhor aqui para falar aí do Francisco Kister. Fala um pouco da sua vida, como é que foi, o senhor que é da cidade de São Joaquim, aqui próximo a Lages, considerada uma das cidades mais frias do Brasil. Fala um pouco da sua infância, da sua juventude. Não sou propriamente da cidade de São Joaquim, sou do interior de São Joaquim. É um interiorzão lá nos idos de 1943, mais propriamente dia 31 de outubro de 43, viemos ao mundo. Uma missão pré-estabelecida, não sei se cumprimos, segundo os mandamentos do Criador, mas somos do interior do município, oriundo de uma família muito humilde, muito humilde. Eu nasci numa casa, uma casinha modesta, que não tinha assoalho, era chão batido, E de lá para cá, nós trilhamos a caminhada, seguindo a missão, que eu sou cristão, acredito que todos nós temos uma missão a cumprir, alguns abandonam, por vontade própria, mas eu não. Procurei seguir à risca o que eu achava que estava determinado para mim. Nasci em São Joaquim, depois, em função das dificuldades da vida, família grande, nos deslocamos para Lages, interior de Lages. Meu pai veio para trabalhar como carpinteiro do 2º Batalhão Rodoviário numa residênciazinha aqui da Sorec para frente aqui, conhecido como Invernadinha. Nesta localidade ficamos por algum tempo, Depois fomos removidos para o Cerro Verde, interior de Curitibanos.
E saímos de São Joaquim, eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. E viemos, nos estabelecemos numa residência do 2º Batalhão Rodoviário, com toda a precariedade que existia à época, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. Depois, o pouco, o batalhão foi dotando ali a comunidade dessas benfeitorias, dessas necessidades, né? E aí também o pai começou a trabalhar e eu voltei a estudar, porque eu comecei a estudar em São Joaquim, no interior de São Joaquim, localidade de Chapada Seca, que não existe mais. Lá a freguesiazinha desapareceu. Lá eu estudei quase um ano, fazendo 5 quilômetros a pé para estudar. Era inverno, velho, não tinha nada, tinha que ir para estudar. Mas chegando ali, melhorou um pouco, tinha colégio, comecei a estudar. E aos 11 anos de idade consegui uma vaga de servente ou pinante, na época era pinante, no 2º Batalhão Rodoviário, porque precisava ajudar para manter a família, o salário do pai era pequeno, e eles pagavam meio salário. O batalhão pagava meio salário, deixava estudar meio-dia, o outro meio-dia ia trabalhar. A atividade era qualquer coisa na casa dos militares, ajudar, fazia de tudo, de tudo. Para mim não tinha tempo feio, fazia de tudo lá, trabalhava e tal. Aos 11 anos de idade, contratado no 2º Batalhão Rodoviário, senhor, no 2º Batalhão Rodoviário. Naquela época não era crime menor trabalhar, porque trabalhava e estudava. Hoje o menor pode fazer qualquer coisa. Eu não vim aqui para falar desse negócio aí, né? Só quero falar da minha história, que é o propósito do programa, dessa iniciativa louvável dos senhores, né? E aí fomos transferidos de companhia no batalhão, sempre no batalhão, mas no interior, não aqui na cidade, no quartel. E a coisa, mesmo eu trabalhando, meu pai trabalhando, era difícil. Nós éramos 11 irmãos e eu o mais velho dos 11. Minha mãe passou maus bocados manter a família. Como eu disse, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. E eram 11 bocas e ela tinha que manter. E nós tínhamos que trabalhar. E para aumentar a receita da família, pasmem, sábado e domingo eu não trabalhava, eu cortava lenha para vender. E segunda-feira eu estava pronto, com a liçãozinha feita para ir para o colégio e para trabalhar, para cumprir o expediente, né? E assim foi essa jornada. Passaram-se os tempos, melhorou para mim, né? Eles começaram a reconhecer o meu esforço, não era nem a minha competência intelectual, era o meu esforço, a vontade de trabalhar, de vencer na vida. E foram reconhecendo e eu fui galgando postos. Mas trabalhei numa padaria, essa padaria deu maus resultados. No batalhão também, porque no inverno eu fiquei doente e tinha que lavar um malvado forno lá às 3 da manhã e acabei ficando doente. Aí me deslocaram para a cooperativa do batalhão, que era o armazém, o anexo. Daí eu já estava com 17 anos. E também demonstrei vontade de fazer as coisas e fazer certo. Com menos de 18 anos eu assumi a chefia dessa cooperativa do batalhão. Então foi assim, eu prosperei rapidamente no batalhão, a partir do reconhecimento que eles demonstraram da nossa vontade de fazer e de trabalhar. Meu pai continuou trabalhando, também para poder ajudar no orçamento da família. Quando chovia, que não podia cortar lenha para vender, eu fabricava armário, roupeiro, banco, mesa, cadeira, suporte para
bacia, porque na época não tinha água encanada, não tinha pia, não tinha nada. Eu fabricava um suportezinho bem, modéstia à parte, bem desenhadinho ali, para colocar a pia ali em cima e o jarro d'água aqui embaixo. Ah, mas tinha fila de gente pedindo, e eu fazia, para aumentar a arrecadaçãozinha da família, para poder viver um pouco mais de dignidade. De tal forma que isso tudo forjou meu caráter, a minha vontade de lutar e de vencer. Não esmorecia. O tempo enfeava, ficava feio, mas eu não recuava, não esmorecia. Aí, com o passar dos tempos, eu já com 22 anos, 22 por aí, me envolvi na política. Aí começou a ficar complicado para mim no batalhão, porque me envolvi no MDB, né? E logo em seguida saí candidato a vereador e na primeira experiência me elegi vereador. Mas aí eles toleraram porque eles acreditavam que eu ia desistir, porque o vereador não ganhava nada. O vereador não ganhava nada para exercer o mandato. Naquela época eu não recebia salário. Não tinha absolutamente nada, ajuda de nada. Eu só cumpria o expediente lá e coisa. E era todo dia também, toda noite. O Ranzolin era nosso assessor jurídico. Pergunta para ele, era nosso assessor. Ivan Ranzolin. Fui ver ali, me deu uma saudade dos ex-presidentes do meu tempo. Já morreram todos, né? Pois é, e aí, para desencanto dos meus chefes, meus superiores, eu disputei a reeleição. E desta feita, eu fui mais votado da oposição. E aí a coisa ficou complicada para mim. Muito complicada no batalhão. Complicada. Eu tive uma punição que não merecia. Eu só tinha elogios na minha ficha. Só elogios. Mas tive uma punição ali imerecida, lamentavelmente. Porque nessa época vivíamos um movimento na época lá que era o problema seria da época do presidente, do militar, era isso? Por senhor ser do batalhão e depois por ser vereador? Pela oposição. Pela oposição? Pela oposição, reeleito pela oposição, com atuação destacada. Não foi por obra do acaso que eu cheguei a deputado federal, presidente da Assembleia, essa coisa arada toda aí. Não foi por obra do acaso. Eu me esforcei e me destaquei. Né, na política. Mas aí tive uma punição, reagi, me desligaram. Injustamente e ilegalmente. Porque o presidente da época era, eu acho que o Médici, não lembro bem, era um desses por aí, sabe? E aí ficou complicado. E como eu perdi o emprego, eu já era casado. Já tinha a esposa e 2 filhos gêmeos. E aí fiquei sem emprego. Não foi fácil. Eu batia nas portas fechadas, né? Mas tinha que manter a família. Aí eu inventava 1001 coisa assim para ganhar vida, servicinho que surgia ali, eu enfrentava, eu encarava. Até que o falecido Dr. Clito, que era um colega vereador, médico, me contratou para trabalhar no posto Saci. Trabalhei no posto Saci, frentista lá, muita dignidade, um ano. Aí tinha eleição. E eu queria que o Dr. Clito fosse o nosso candidato a deputado estadual. E ele não quis. Mas eu tinha uma construção política nos subdiretórios e acabei saindo candidato a deputado estadual. Só que o MDB lançou mais 2, então éramos 3 candidatos a deputado estadual. Da cidade. E a Arena, para complicar mais ainda, lançou 3, para não eleger ninguém. Só que, graças à minha garra e a compreensão do povo, a generosidade do povo que acreditou na gente, aí, o único eleito fui eu. Me elegi deputado estadual. Quando me elegi deputado estadual, aí, olha... Mas até chegar aí, eu passei, para teres uma ideia, a minha
primeira casa, minha primeira casinha está ali de madeira, no bairro Santa Maria. Foi a segunda casa do bairro. O bairro hoje está povoado, está ali a casinha de madeira. Com 57 anos aquela casinha. Eu fiz do cepo a cobertura. Eu fiz sozinho. Ainda tem a casa hoje? Tem a casa ali. A casa não é mais minha, porque eu cedi para um mano meu, depois ele vendeu. Então, está ali a casa inteirinha, modéstia à parte, muito bem feita, porque o que eu fazia bem feito. Modéstia à parte. Está ali no bairro Santa Maria. Só é ali do lado da casa do meu mano, do pai Giovanni, ali, está ali a casa. Fiz a casa para morar, para ter a minha independência. Não tinha água encanada, não tinha rua, não tinha nada. Fomos à luta para conquistar essas coisas aí. Mas foi assim. Depois, posteriormente, nós vamos falar imagino que você vai me perguntar sobre política, como é que aconteceu, como é que as coisas aconteceram pormenorizadamente. Como eu disse, eu era o mais velho de 11 irmãos. Minha mãe, tadinha, para ajudar na receitazinha da casa, ela chegou a lavar roupa para soldado. Meu pai, um guerreiro. Ficam as boas lembranças, né, seu Kister? Ficam as boas lembranças da família. E pesquisando a sua vida, vejo aqui o senhor casado, né? Sua esposa, graças a Deus, ainda está do seu lado e acompanhando o senhor. E o senhor tem 6 filhos, né? 6 filhos. E ninguém quis seguir aí a política como o senhor, porque o senhor foi um grande político, na verdade, né? Mas teve algum filho que teve a tendência a buscar ser algum político também? O mais novo, o Júnior, ele se candidatou a vereador, mas ele estava em Florianópolis, veio para cá, chegou aqui, se candidatou a vereador, não era conhecido, não tinha. Porque na política, se você não tem muita grana, se você não tem uma empresa, se você não tem uma logística que te impulsione a candidatura, você bate na trave. E mesmo que tenha, pode bater na trave também, foi o caso do Dr. Roberto Amaral. Aí ele veio com meu filho, mas eu acho que é uma aventura. Não, mas eu vou. Se candidatou, ficou como primeiro suplente, o único. Dos irmãos, o professor João Kister se candidatou a vereador. Também ficou primeiro suplente. O Genésio, que é um dos gerentes lá da Transul, se candidatou a vereador, também ficou como primeiro suplente. De tal forma que eu prosperei na política e eles prosperaram no trabalho deles. Graças a Deus, porque a política, de uns tempos para cá, ficou muito feia, muito feia. Ela se transformou, lamentavelmente, em muitos casos, porque tudo emana da política, Então não dá para você condenar por inteira a política. Aí é incompreensível fazer isso. Mas aproveitadores que estavam na fila aí, mal intencionados, com a ausência das pessoas bem intencionadas, ocuparam esses espaços para explorar a política, para tirar proveito da política, lamentavelmente. Aí eu deixei a política, abandonei a política. Mas o senhor, aí nós estamos falando sobre... Fazendo 10 anos. Nós falamos sobre... O senhor teve 2 mandatos de vereador aqui no município de Lages, e aí, como o senhor falou, vai a deputado estadual. E aí o senhor se elege deputado estadual. Qual mudança que ocorreu na sua vida? Como é que o senhor sai de vereador e vai para deputado, que é totalmente diferente, porque daí o senhor é um deputado do estado de Santa Catarina, né? Um estado que na época ali, na década que o senhor venceu, era em 74, né? Como é que o senhor chegou lá na Assembleia aí, o Francisco Kister, o homem do interior de São Joaquim, vereador em Lages, e o senhor também foi eleito também pelo partido que era do MDB na época, né? O MDB. Como é que chega aí o Francisco Kister? Só existia MDB e Arena. Pois olha, eu cheguei na Assembleia Legislativa, e perguntei para o guarda. Isso é verídico. Eu contei uma vez para os caras aí, riram e eu não gostei muito. Por isso que eu não gosto de contar. Mas aqui,
como nós estamos contando a história da nossa vida, cheguei e perguntei para o soldado lá, o PM, é aqui que é a Assembleia Legislativa? Eu não conhecia a Assembleia Legislativa. É aqui, o senhor queria alguma coisa? Não, eu vim aqui conhecer porque eu me elegi deputado e eu não conheço a Assembleia, eu queria conhecer a Assembleia. Foi assim, foi assim. Eu não conhecia a Assembleia Legislativa. Claro, e cheguei lá, a ajuda de alguns correligionários, como eu disse, eu me empenhei de corpo e alma. Digo, eu não posso fazer fiasco, porque durante a campanha eu paguei caro. Eu que tinha um temperamento muito forte, tinha que me segurar para engolir alguns desaforos da campanha, alguns desaforos. Ah, não tem estudo, mas avacalhava. Longe, claro, porque perto a cobra pitava, né? Eu tinha que mostrar serviço e serviço de qualidade. E não demorou muito, o MDB elegeu 11 deputados, eu assumi a vice-liderança. E no final do mandato eu assumi a liderança. Assumi a liderança do MDB. Foi. Dali para frente passei a ser respeitado, ainda com alguns contratempos. Não tenho mágoa, não tenho sentimento, mas teve uns malvados aqui, tentaram-me avacalhar a vida, achincalhar, né? Depois, com o tempo, eles se redimir, me procuravam. Quando eu fui presidente da Celesc, bem mais tarde, presidente da Assembleia também, precisavam da gente, mas eu não me vinguei de ninguém. Cumpri com dignidade o mandato que o povo me confiou, de representar o povo, de lutar pelo povo. Isso aí eu fiz. Aí a reeleição foi mais fácil. A reeleição foi mais fácil porque eu trabalhei, mostrei serviço, não fui vadio, né? Me reelegi muito bem. Terceiro mandato, então, eu fui o segundo mais votado. Eu até tenho alguns números aqui sobre a sua eleição. Na primeira eleição de deputado estadual, o senhor fez 13.305 votos. Foi. E na segunda, o senhor foi para 18.746 votos, aumentou ali mais 5.000 votos. Então o senhor já chega com outro espírito, porque o senhor vem da reeleição, já conhece como funciona a Assembleia e também os seus trabalhos como deputado estadual, chega com mais experiência. Daí o senhor já chega como o cara, podíamos dizer assim, lá, seu Francisco. O deputado, aí eu chegava como deputado. Antes eu cheguei, eles olhavam assim, esse peão aí não vai longe, não vai longe. E aí, no terceiro mandato, Cacildo Maldani, um grande amigo que a gente perdeu agora, faz poucos dias, né? Resolvemos estudar, porque eu tinha quarta série primária. Aí fazer um tal de admissão na época, essa coisa toda. Fizemos o segundo grau, junto, eu e o Cacildo. Aí o Cacildo foi para Brasília como federal e eu fiquei por aqui. Tenho um sentimento contra a minha pessoa de não fazer a faculdade de Direito. Sei, me deu bobeira lá, só queria fazer política, e o tempo passou e não fiz a faculdade de Direito que eu queria fazer. Mas, enfim, para o meu exercício da política não fez falta naquela época, mas para mim fez. Para a minha biografia, para a minha história, para os meus 6 filhos, fez falta. Fez falta, sim. Eles me cobram, graças a Deus, todos eles têm curso superior, todos. Dois advogados, administrador de empresa, todos eles têm curso superior. Mas eu falei comigo mesmo nessa oportunidade. E aí veio, então, os 86, passaram-se os tempos. É que daí, na outra eleição que o senhor foi candidato a deputado estadual, para a 10ª legislatura, o senhor fez 31.753 votos. Olha, um aumento quase de 100% em cima do que o senhor tinha feito lá. E daí o senhor pega, enquanto deputado estadual, o senhor se candidata mais 2 anos a deputado federal, onde o senhor é eleito daí com 46.032 votos. 46.032. Que responsabilidade, hein? Muito grande. O mais importante
não apenas deputado federal constituinte, para ajudar a construir um novo ordenamento jurídico no Brasil, porque o ordenamento jurídico no Brasil estava contaminado pelo arbítrio, pelo autoritarismo. Tinha que fechar a conta, passar a régua, fazer uma limpeza geral para que nós saíssemos daquele período complicado para uma tão sonhada democracia. E nos empenhamos de corpo e alma na construção da nova Constituição. Fiz parte de muitas comissões ali, ao lado de figuras assim extraordinárias. O doutor Ulisses é figura ímpar, acima de todos. O doutor Ulisses era ímpar. Mas ali, Mário Covas, Franco Montoro é Senado, mas aí era todo mundo junto, senadores e deputados federais. Mas vários deputados federais, figuras ilustres que foram para lá para cumprir uma missão, não para ficar rico. Porque hoje a maioria do bandalho, com perdão da expressão, que está lá para se arrumar. Por exemplo, um mandato de deputado federal, no nosso tempo, o doutor Ulisses nos deixou 4 anos sem um reajuste de salário. Aí o pessoal ia para cima do velho lá, tinha uma mesa enorme lá. Quando ele não queria atender a reivindicação dos caras, ficava todo mundo de pé. Quando ele estava de bom humor, assim, os colegas vão sentar, vamos tomar um cafezinho aqui, o presidente, vamos sentar. Ele era assim, o velho. Eu me dava muito bem com o doutor Ulisses. Aí, esse pessoal, lá na Constituinte, gente boa que foi lá só para ajudar a fazer a Constituição, e esses tempos encontrei um velhinho, ele disse assim, o Kister me reconheceu, Kister, o que fizeram com a nossa Constituição? É uma coxa de retalho, Kister. Ninguém respeita. Nós definimos com absoluta clareza as atribuições dos 3 poderes. Hoje é um emaranhado de desqualificado. O velho no aeroporto, velhinho lá, de desqualificado. Pois é, não sei que coisa. Aí, mas foi isso, foi o mandato federal, o mandato de constituinte, o coroamento da minha atividade política parlamentar. Mas para chegar lá, eu já relatei um pouco da minha jornada. Mas podemos falar sim, pode continuar falando sobre como deputado estadual. Já relatei um pouco da minha jornada. Não foi fácil, mas chegamos. Determinação própria, eu acho que tinha alguma coisa superior que me ajudava, até na hora das minhas dúvidas. Eu acredito nisso, né? Me ajudava, me orientava. Às vezes eu estava na iminência de perder a cabeça, fazer uma besteira, me pegava com o patrão velho lá de riba e já serenava os ânimos, né? Porque numa época assim, a política velha era a política dos coronéis. Aí a nova república veio, alardeando e vendando esperança para o povo. Constituição nova, direitos, alguns deveres, que hoje nem cumprem com os deveres, mas tem esperança, que a minha família, eu já tenho bisneto, rapaz, bisnetos aí, que a minha família, a hora que eu parti, eles têm um Brasil melhor. Porque queiram ou não, o Brasil, depois da Constituinte, melhorou muito no campo dos direitos. Eu até acho que tem direito demais. Hoje estou me redimindo. Deveres de menos. O que precisa é rediscutir as responsabilidades, na minha opinião, do Executivo, redefinir as responsabilidades da Suprema Corte, redefinir e agir com ética. Os ministros do Supremo têm que chegar lá por concurso público, não pode ser tirado do bolso do paletó, lá só porque está assessorando o líder da bancada X lá, vira ministro Supremo. É o fim da picada. Indicação ainda, né? Fim da picada. Indicação de quem? Né? E o Congresso também, a responsabilidade de um senador, de um deputado federal. O que é que eles querem hoje?
Eles querem botar mão grande no orçamento, tirar os bilhões de reais, bilhões, dezenas de bilhões de reais do orçamento que poderia estar sendo aplicado em infraestrutura, melhorar a infraestrutura do Brasil, para o Brasil prosperar mais, essa coisa toda. O desvio dos recursos públicos é o fim da picada. Falta dinheiro para a saúde pública. A saúde pública continua sofrendo. Ela melhorou no contexto em relação ao que era antes da Constituinte. Mas tem a obrigação de melhorar mais, porque o Brasil tem muito dinheiro. Olha, se pegasse os bilhões dos deputados federais, os bilhões dos senadores, aquelas mordomias desgraçadas, cortasse isso tudo e a coisa voltasse ao que era antes, na época da Constituinte, que o Velho Ulisses, quando os caras pressionavam o Velho Ulisses para ter um reajuste, o Velho Ulisses, o povo está de olho, o povo está de olho, o povo está de olho. E era verdade. Só que eu acho que o povo hoje esmoreceu, está anestesiado. São Francisco, o senhor participou, já que estamos falando como senhor deputado federal, o senhor participou de algumas comissões, né? Inclusive o senhor foi titular na subcomissão dos direitos dos trabalhadores e servidores públicos, da comissão da ordem social e também suplente da subcomissão dos direitos e garantias individuais e da comissão da soberania dos direitos e garantias do homem e da mulher. Essas duas últimas citações aí me orgulho muito. Ajudei a construir assim, diplomas que elevaram a situação das pessoas no campo do reconhecimento dos direitos das pessoas, que as pessoas até então não sabiam que tinham esses direitos, que poderiam ter esses direitos. De lá para cá, a coisa melhorou muito. Mas eu, hoje, era capaz de rever a primeira citação, porque você não pode... Eu acho que a Constituição, hoje, se fosse fazer a Constituição, ia ao extremo para brigar por uma Constituição enxuta. A Constituição americana é 27 artigos e tem uma emenda lá, data de 200 e poucos anos. Tem países aí, por exemplo, como o Japão, Constituição milenar, a Inglaterra, né? Nós aqui, qualquer desentendimento, uma Constituição. Então, não sei se seria fazer uma nova Constituição ou fazer uma limpeza nessa Constituição. Mas, aí, ao mesmo tempo, eu olho no espelho e digo assim, Chico Kister, nem uma coisa nem outra. Tinha que fazer uma limpeza de caráter desses representantes do povo. Esse pessoal que compõe hoje os 3 poderes lá, eles tinham que levar um banho de civilidade, de respeito ético. Tinha que ser assim. Enquanto esses personagens não melhorar, não adianta. O papel aceita tudo, mas ele não reage. Então é um negócio complicado. O senhor conviveu uma época, digamos assim, de ouro da nossa política, porque ali o senhor comentou Ulisses Guimarães, tinha o próprio Mário Covas, né? Eram pessoas que tinham uma parte política que trabalhava, a gente via, né, o destaque que eles tinham, porque eles defendiam, eles tinham ali um estilo de lutar, tinham a sua opinião formada, não é como hoje, que é levado aí, como o senhor falou, através de emendas. E como é que era conviver com essa turma aí? Porque o senhor chega de Santa Catarina, deputado estadual, e pega todas essas feras aí lá em Brasília. Tinha também, acho que o Sarney na época, também, o senhor deve ter, acho que na época também era constituinte, né, deputado? Era presidente do Senado. Era o presidente do Senado, Sarney. Olha, figuras ímpar da política, que foram lá para construir um cenário de melhoria para o Brasil a partir do novo ordenamento jurídico, que era a Constituição. Mas tinha, só para teres uma ideia, o Jarbas Passarinho, que era um dos generais do movimento militar da época, quando ele ia para a tribuna, o pessoal parava, até o pessoal da esquerda, para escutar o Jarbas Passarinho. Homem! Jarbas Passarinho. Doutor Ulisses, e o doutor Ulisses, esses outros todos, os assessores ajudavam a fazer os discursos.
Mas o doutor Ulisses, ele escrevia, ele ficava a noite toda tomando o poá dele lá, escrevendo o discurso. No outro dia ele fazia. Ninguém nunca fez um discurso do doutor Ulisses. Aí Mário Covas tinha uns outros assim que podia ser tido assim como segundo escalão na hierarquia da importância destes representantes. Quando essas pessoas iam para a tribuna, você escutava o zumbido de um mosquito. E a gente ficava ali, ó. Tinha os caras excelentes. O próprio Partido dos Trabalhadores, a exceção do mais votado deles, que virou depois presidente da República, que não fazia discurso. Não fazia discurso. Ele gostava de curtir o Clube do Congresso, nas quartas-feiras lá, para tomar o seu traguinho e bater sua bolinha. Era assim. Mas tinha representantes desse partido também que dava uma sensação boa de ouvir os discursos deles lá. Tinha. Olha, eu não vou citar todos porque vou cometer injustiça e até porque a memória já está me falhando, então não dá. Aí eu sou capaz até de errar o nome de um deles, aí fica feio. Tem algumas coisas aqui que eu vou melhorar a sua memória aqui. O senhor votou contra a pena de morte, né? O presidencialismo, o mandato de 5 anos para o presidente, na época, então, José Sarney, a legalização do jogo do bicho, com a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. O senhor lembra aí desse seu trabalho? Lembro. A revisão da Constituição decorridos 5 anos era uma necessidade absoluta, porque começamos da estaca zero. Ali queríamos botar tudo dentro da Constituição. E era humanamente impossível. Então, como a gente sabia que era humanamente impossível, decorridos 5 anos, o povo já ia perceber que precisava corrigir. Mas aí o meu amigo, que foi o melhor ministro da Saúde de todos os tempos, José Serra, que agora caiu em desgraça. O José Serra cometeu um atentado na biografia dele, apresentou uma emenda e fizeram a revisão antes do tempo e bateu na trave, não aconteceu nada, continuou. A Constituição, que tem muitas coisas ali que não convém, que aquilo ali atrapalha, é lixo, mas está na Constituição. E por culpa dos congressistas da época, não foi feita essa limpeza, não foi feito isso aí. A outra indagação que o amigo fez ali é da citação. Sobre o jogo do bicho, né? Que no caso a legalização do jogo do bicho, e também o mandato para 5 anos para os presidentes da República. Não, eu era de opinião, fazia parte de um grupo que poderíamos votar 5 anos para o mandato do presidente da República sem reeleição. A reeleição no Executivo veio para destruir, para ajudar a avacalhar, esculhambar com a nossa democracia, a reeleição. Porque o camarada assume, só fica pensando em reeleição. Onde é que o atual presidente tem o melhor desempenho? É quando ele se preocupa com a reeleição dele. É ou não é? E foi assim com Lula, foi assim com Fernando Henrique Cardoso. Essa é uma herança ruim do Fernando Henrique Cardoso, que custou caro para os brasileiros aquela reeleição ali. Esculhambamos, uma coisa que estava dando certo. O mandato de 5 anos para o presidente, 5 anos para governador, 5 anos para prefeito, isso é civilizado, isso é ético, e isso ajuda a eliminar um pouco das mazelas, dos vícios, dessa esculhambação que está aí hoje, a partir do desejo, da vontade da reeleição. E também queríamos, à época, limitar a quantidade de mandatos de todos os políticos. No parlamento, a nossa proposta era 3 mandatos, no máximo, para vereador, deputado estadual, deputado federal, por aí afora. Aí os caras assim, por que não acabar com a reeleição de vez? Não, o negócio é o seguinte, no parlamento, às vezes, é importante ter um cara com alguma experiência. Só que hoje, os que nós temos lá deputado lá com 44 anos de mandato, e as experiências deles são as piores. Eles atuaram com muita competência na Lava Jato, esses bandidos,
não é? Os anões do orçamento que tivemos que caçar, porque os cara estavam roubando, antes só roubavam à noite, porque eles eram os anões do orçamento, de repente começaram a roubar de dia, de repente perderam a vergonha. Daí tivemos que caçar na época da Constituinte. Os cinco, né? Mas hoje em dia, se me perguntasse o que é o ideal de mandato para um vereador, para um deputado estadual e um deputado federal, e um senador, 5 anos de mandato. Quer continuar na política? Vá para outro. Se fique um tempo fora. Se candidato a prefeito, vice-prefeito. No caso do vereador. No caso do deputado, da mesma forma, fique fora. Os candidatos é outra coisa. Né? Porque o cara fica lá. A gente supunha que, ao permanecer lá, adquirir experiência, ele vai se dedicar a fazer o bem ao Brasil e aos brasileiros. Mas é o contrário, Alguns fazem. Eu conheço deputado federal bom, deputado senador bom também, vereadores bons, conheço. O vereador, eu acho que até dava para esticar um pouquinho o mandato, mais um mandato, porque o vereador tem uma ligação muito estreita com o povo, direta com o povo. Mas às vezes eu fico triste. Quando escuto aí na rádio, pessoal, graças a Deus nós temos a rádio aqui, senão a gente estava perdido. Isso aí, olha, meu Deus do céu, o município é grande, mas tem que se dedicar um pouquinho mais lá, visitar a comunidade, discutir com a comunidade e apertar mais o executivo. Esse é o papel, não é mesmo? Do deputado estadual, do deputado federal, essas coisas. Mas não, lá no Congresso Nacional virou um negócio, virou um cassino. Lamentavelmente. Na sua história política também, fala que o senhor também enfrentou a ditadura, inclusive chegou a apanhar a ditadura. Como é que é essas histórias da ditadura na sua vida, deputado? Olha, eu no começo assim eu não tinha... Eu estava no batalhão, até estava na Companhia de Equipamento de Engenharia aqui no Lajadim, na época que eclodiu o movimento de 1º de abril de 64, eu disse que é 31 de março, mas foi 1º de abril. Mourão, primo desse aí, primo tio desse Mourão que está aí, estava de trago numa festa lá e desafiaram ele. Depois daquele discurso lá da Central do Brasil, lá do Cabo Anselmo, que foi convidado pelo João Goulart para discursar no comício, e o cara deu um pau nos generais lá. Aí disse, o Mourão botou a tropa na rua. E o Jango era um homem bom, mas era um homem fraco. Era um homem fraco, mas era um homem bom. Ele podia ter resistido, ele tinha condições de resistir, mas havia um derramamento de sangue muito grande, né? E ele resolveu sair. Saíram ele, aliás, saíram ele, saiu tranquilinho. Depois, com receio dele voltar, morreram ele também, coisa aí que até hoje mal explicada, né? Mas eu enfrentei maus momentos, porque chegou uma hora que nós abraçamos a bandeira, virou bandeira maior da oposição à redemocratização do país. Bandeira maior. E eu aqui no Estado, em 2 mandatos eu fui líder da oposição, em 2 mandatos. Aqui no Estado, aqui nós fizemos um berço de resistência democrática. Tinha a turma dos moderados, que era liderado pelo falecido Pedro Ivo, homem sério, homem muito honesto, falecido Pedro Ivo. E os autênticos, liderados pelo Jairson Barreto, aqui, o Dirceu, o Videquim, o De Luca, que já morreu. Mas todos nós defendíamos a mesma bandeira. Reunia o partido, porque hoje falar de partido é uma vergonha. É uma vergonha, um desânimo. Partido virou uma organização de capitalização de dinheiro público, do orçamento. Os partidos hoje têm partido bilionário já, mas todos eles são milionaríssimos. Tem vários partidos bilionários já. De onde o dinheiro? Do orçamento da União. Dinheiro que falta para a saúde.
para melhorar a situação de alguns projetos sociais aí no país. Os partidos são organizações que só prestam para isso, só arrecadar dinheiro. Dinheiro do povo, dinheiro do orçamento, dinheiro da União. Mas, na época, o partido era uma organização da resistência democrática. E a Arena era o partido da manutenção do regime. Bem definidos, bem definidos. Tinha disciplina partidária. Hoje não, hoje os caras aprontam lá. Daí chegam lá, vem o padrinho dele, essa coisarada toda. Não é muito partido hoje, deputado? São mais de 30 partidos. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu vejo da seguinte forma. Acabe esse famigerado orçamento partidário, esse envio de recursos do orçamento para os partidos, que eles vão morrendo aos poucos. Votaram já vários projetos para reduzir o número de partidos, para não deixar criar partido. Não adianta, esses caras de pau votam de dia para enganar o povo agora vai melhorar, agora vai diminuir o número de partidos. Que nada, amanhã permanece os mesmos partidos. Na eleição atrasada municipal, os partidos que não atingissem um índice do eleitorado, eles seriam prescritos automaticamente. Quantos foram prescritos? Nenhum. Não atingiram, estão lá usufruindo verba do orçamento da União e quantidade volumosa de verbas do orçamento da União. Então, o ideal, nos Estados Unidos, a gente percebe a existência de 2 partidos, mas tem muito partido lá, só que os partidinhos lá é só para indicar com eles, com os partidos grandes, mas lá funciona a ética partidária, o que não funciona aqui. Comissão de ética do Congresso lá, meu Deus do céu, aí, o deputado que fez uma malcriação lá, foi remetido para a Comissão de Ética do Congresso. Aí você fica esperando o resultado. Nada. Aquela mulher que mandou matar o marido lá, um filho dela matou, eles mataram o marido lá, essa coisa toda, é uma esculhambação, não existe, não funciona. A Comissão de Ética do Congresso é coisa para inglês ver. É cláusula morta, ao invés de ser cláusula pétrea para construir caráter. Não é. Então, eu hoje acho que essa questão partidária, agora estão votando mais uma lei partidária, e às pressas para facilitar a vida dos interesseiros, dos carreiristas, não para facilitar a vida do povo, não para facilitar a situação do Brasil. Prestem bem atenção nesse projeto que estão votando agora. Porcaria. E não vai valer. Se tiver alguma cláusula ali meia dura, não vai valer. Essa é a minha opinião, porque tem experiência com isso aí, olha, afinal de contas são 50 anos que eu estou nessas peleias aí. Deputado, e aí o senhor termina a Constituição, né, termina o seu mandato de deputado e o senhor concorre a uma nova reeleição para deputado federal e o senhor acaba ficando como suplente, né? Bati na trave, faltou legenda, voto eu fiz suficiente. Fiz mais votos do que uns 2 ou 3 que se elegeram, mas faltou legenda, né? Porque nós saímos do MDB, que era uma legenda forte, para fundar o PSDB, com a seleção de políticos do Brasil. Uma seleção de políticos. E aí bati na trave, não me reelegi. O senhor tem ficado no MDB com aquela votação sua do PSDB, tinha se elegido? Tinha me elegido, não, mas no MDB eu fazia o dobro do voto, fazia. Os MDBistas ficaram muito sentidos com a minha saída, muito sentidos. E por que o senhor saiu? Olha, o fisiologismo já estava chegando no MDB e a gente sonhava com uma coisa mais ética. Estava chegando, como de fato chegou. Não tinha mais aquela turma do Ulisses Guimarães, não. aquele pessoal mais... Aquele ideal, aquele projeto de partidário, aquele projeto brasileiro já não existia mais, que era a redemocratização do país. O MDB cometeu um equívoco. Foi muito competente no projeto, na implantação do projeto de redemocratização do Brasil. Foi muito competente, mas esqueceu do dia seguinte. Não tinha projeto para o dia seguinte, projeto para o Brasil, para os brasileiros.
um projeto de desenvolvimento com justiça social, essa coisa toda. Estava tudo no papel. Claro, o projeto tem que sair do papel também, mas o projeto construído aí, olha, nós vamos investir aqui em infraestrutura para melhorar o desenvolvimento desta região, desta outra região aqui, vamos investir. Não existia isso, não existia. E aí eu acompanhei uma pleiade de nomes de pessoas da melhor qualidade para fundar o PSDB. Eu fui o primeiro, fui o fundador nacional, e fui o primeiro presidente do PSDB aqui em Santa Catarina. E aqui nós, sobre a minha presidência e do Wilson Souza, deputado federal Wilson Souza, à época, nós implantamos um sistema de curso de ética partidária para os filiados. O cara, para ser filiado, tinha que fazer um curso. Tinha curso ali. O cara, para ser candidato a vereador, tinha que fazer curso, treinamento, essa coisa toda. E a ética era uma missão para os que estavam ingressando no PSDB à época. Só que, lamentavelmente, não demorou muito, os velhos foram saindo, foram morrendo, e os novos foram chegando com os vícios do passado. E o amigo perguntou, por que eu saí do MDB? Se eu tivesse permanecido no MDB, eu tinha feito o dobro da votação, tinha sido reeleito, tranquilamente. Eu tenho convicção disso. Mas foi exatamente porque o PMDB foi competentíssimo demais no projeto de redemocratização. Mas não tinha projeto no Brasil, não tinha. E o PSDB tinha, inspirado na social-democracia europeia. Social-democracia europeia. Foi por isso que eu saí. E aí é o seguinte, o pessoal perguntou, se arrependeu? Não, foi bem pensado, eu sabia que corria risco, sabia. Enfrentei o risco. Eu não só encarava assim as melhores jornadas, as melhores oportunidades, não. Então, na vida política, aí eu fiquei sem mandato. Tá, é aí que eu quero chegar. Aí que eu quero chegar, seu Kister. O senhor sai do auge, que digamos que o senhor sai do topo. O senhor é deputado federal, né? O senhor foi vereador, deputado estadual, vereador em Lages, olhe bem, 2 vezes vereador em Lages, vira 2 vezes deputado federal, 3 vezes, vira deputado federal, concorre à eleição, e aí o senhor vira vereador em Florianópolis? Como é que é essa história? Antes disso, para poder manter a minha família, eu tive que construir casas e vender. Eu tive que exercer a profissão de construtor de casa. Porque eu, quando guri novo, eu disse ali no início, que para ajudar no orçamento de casa, nos finais de semana eu fabricava roupeiro, armário, assim, tudo, rudimentar, essa coisa toda, mas o pessoal gostava, não tinha onde comprar naquela época. Isso há 60 anos atrás, há 60, 70 anos, quase 70 anos atrás, não tinha. Então, eu tinha uma afinidade com a construção. E fiz casa em Florianópolis, vendi, fiz casa, né, tudo, o pessoal, eu chegava lá e vendia o projeto. O cara comprava o projeto, me dava o dinheiro, eu construía, ganhava os pila. Fiz casa em Biguaçu, fiz a casa do vice-prefeito de Florianópolis da época, o Afrânio Beaupré. Então, militei na construção civil. E estava o pessoal. Um dia a revista Veja, eu acho que eles pensaram em avacalhar, chincalhar comigo e me ajudaram. Eu estava fazendo uma casa para um cidadão e ele ia casar. E choveu. E estava apertado para terminar a casa. O cara queria ir para casa, lá estava brabo, já não queria me pagar direito, estava complicado. E aí faltou pedreiro e eu fui para o carrinho de mão, para a colher de pedreiro. E não é que os caras estavam passando por ali, pararam o carro lá, da revista Veja. Essa revista circulou por aí. Tudo. Aqui lá já achincalharam muito. Me achincalharam, mas valeu a pena. O povo ficou sabendo que eu não esmureci por perder a condição confortável de parlamentar para voltar ao piso, à realidade de qualquer ser humano que está aí lutando pela vida. Divulgaram aquilo ali, inclusive nacionalmente, sabe? Aí uns
professor da Universidade Federal e os funcionários da Eletrosul dizem que isso tem eleição aqui para vereador, vamos te candidatar. Digo, não, chega. Não, vai ser vereador. Então, acabei me candidatando vereador. E aí, com todos os contratempos, o dinheiro estava curto, porque naquela época, o candidato, hoje o político tem uma mesada generosa, o dinheiro do povo, para fazer política, fazer campanha, eleição. Hoje em dia é milhões. O camarada, um deputado federal e um senador se candidatar e se eleger, deputado estadual, é milhões, não é merreca, né? Naquela época não tinha nada. Aí me arranjaram a Kombi velha lá, para me fazer a campanha com a Kombi. Botei uma placa bem grande em cima, os adversários, lá os outros candidatos a vereador, ficaram ruins da cara, foram para a justiça. E eu não tirei a Kombi. Não estou desrespeitando a lei, estou fazendo propaganda, não estou comprando voto, nada. Quando foi um dia, tacaram fogo na Kombi. Na beira-mar, mas também ficou num lugar ali que, eu, se fosse adversário, eu mandava tirar também. Tacaram fogo na Kombi. E moral da história, o povo gostou da minha candidatura a vereador. Imagine, chego lá um forasteiro, não conhecia a Câmara de Vereadores, não tinha entrado ainda na Câmara de Vereadores de Florianópolis, repetiu o ocorrido no início, lá na Assembleia. Fui o vereador mais votado, foi o mais votado. Aí os mesmos, eles se empolgaram tanto que 2 anos depois, sai candidato a deputado estadual. Não, mas eu quero sair por lá. Não, tem que ser por aqui. E daí eu me amarrei muito, saí candidato a deputado estadual na última hora, mas me elegi. Mais um mandato de deputado estadual por Florianópolis. E aí o que é que fizeram meus amigos da imprensa aqui? O Kister se candidatou a vereador lá em São José, para não dizer que era na capital, lá em São José. Aí um dia eu vim aqui, fui num programa muito popular, de madrugadinha na rádio, essa coisa toda. Aí eu larguei o verbo ali. Aí é que o povo ficou sabendo que eu tinha sido eleito vereador por Florianópolis, capital, e tinha sido o vereador mais votado. Então, eu, graças a Deus, tenho uma vida bem vivida. Eu agradeço a Deus de manhã e de noite. Ele permitiu que eu lutasse, que prosperasse, que não desanimasse, que não tivesse receio de tempo feio, enfrentasse as diversidades da saúde, porque alguns tempos eu ficava sem poder caminhar, por causa dessa osteomielite na minha coxa, mas eu melhorava um pouquinho e me atirava no trecho. Amanhã é outro dia, então vamos à luta. E foi assim que aconteceu, boa parte eu não contei. E aí o senhor vira vereador, como o senhor falou, né? O mais votado de Florianópolis, se candidata a deputado estadual, se elege, e aí vira presidente da Assembleia Legislativa. Pois é. E isto, veja bem, e eu não queria. E daí o meu adversário ferrenho do tempo de Arena MDB, o Ivan Ranzolin se empenhou na minha candidatura à presidência da Assembleia. Tinha uma briga muito feia lá, dos candidatos, porque o Onofre virou candidato do MDB, do Paulo Afonso lá. Onofre Agostini de Curitibanos. De Curitibanos. Depois ele foi presidente da Assembleia, meu amigo também, o deputado Onofre. E aí o seguinte, o partido do Ranzolin não queria que o presidente fosse do PT. E o PT não queria que fosse do partido do Ranzolin. E eu era o único deputado do partido, rapaz. O único deputado do partido. Aí vieram para mim e disseram, eu não acredito nisso. Primeiro, acredito em Deus, mas não acredito muito em milagre. Assim. Milagre não está solto por aí para cada um que tenha vontade de ter um milagrezinho, pegar um milagrezinho e levar para casa. Aí dele Salvati. E que tal o Kister? O Ivan já estava torcendo. Aí eles começaram a se entender, os dois. Que eles brigavam mais do que gato e cão, sabe? Os dois. Era bonito assim a peleia dos dois. Se entenderam lá e vieram para mim. Kister, você vai ser o presidente da Assembleia. Mas daí o PT dividiu.
O Sareta, não, mas então para apoiar o Kister tem que ser um mandato para o Kister e um para mim. Aí vieram para mim, você divide mandato? Eu divido. Eu não pedi mandato de presidente, vamos disputar e vamos ganhar. Eu também já empolguei com os caras ali. Vamos disputar para ganhar, gente. Para ganhar, nós não vamos brincar com coisa séria. Aqui é briga de cachorro grande, vamos disputar e vamos ganhar. E você admite dividir o mandato com Sareta? Admito. Sareta é meu amigo. Eu, na época, tinha um bom relacionamento com os sindicatos. O Sareta foi assessor dos sindicatos aí. Topo com o Sareta. E fomos, vamos céu. Na primeira votação, teve um traíra do nosso lado. Empatamos. Eu e o Onofre. Aí o Onofre já se considerou eleito. Quem será? Quem é? Quem não é? Quem é? Quem não é? Aí, a cada segundo chegava um buzinado no meu ouvido. É fulano. É fulano. É fulano. Eu disse assim, então vá no microfone e diga, pô. Era voto secreto. Não, você não pode. Tá feio para o nosso lado. Digo, não, nós entramos para ganhar, vamos ganhar. Aí o Onofre veio e me abraçou, que era meio, tinha bastante falsidade por ali, mas eu aceitei, sem problema nenhum, né? E fomos para a votação. Aí o cara que votou em branco a primeira vez, o cara acho que teve um pezinho de consciência, eu até hoje não sei quem foi, eu suspeito, né? Mas não me interessa também. O cara votou em mim, daí vencemos. O deputado único, bancada de um deputado, pela capital, e que não queria, virou presidente da Assembleia. Aí começou meu martírio, sabe? Porque aí veio aquela barbaridade ali que eu não... Disso eu me arrependo. Aquela confusão lá na Assembleia, aquele negócio lá do impeachment. O senhor passou pelo problema do Paulo Afonso, né? Foi do impeachment do Paulo Afonso, né? Foi bem na época, mas então já jogaram uma bomba na mão do senhor também. Foi, ali foi. E ali eu fiquei só, sabe? E eu era contra o impeachment do José Augusto Wilson, eu era contra. E aí o Fernando Henrique me pressionando para votar contra o impeachment, Fernando Henrique me ligava, Fernando Henrique me ligou 2 vezes. Aí, quando foi no dia do impeachment, o Luiz Henrique chegou, ele e o Edson Andrino, a presidente do PMDB Mulher, chegaram pelos fundos, pela porta que só eu tinha acesso ali. Chegou lá, ó, está aqui o deputado federal Luiz Henrique, quer falar com o senhor, manda entrar. Eu não mandava entrar, entra. E o Edson Andrino e o Suriti Pereira. Olha, nós viemos aqui a pedido do presidente Fernando Henrique, que já ligou para o senhor, presidente tal, pedindo para poupar o Zé Augusto Wilson. Mas eu queria poupar o Zé Augusto Wilson. Mas os meus aliados queriam fritar o Zé Augusto Wilson. Tudo, eles queriam tirar tudo. Aí eu disse para eles, gente, tirar um governador que foi eleito, ele cometeu um crime. Nós temos que tirar ele. Mas o partido não pode ser penalizado, o partido elegeu o governador, gente. E não adiantava, os meus aliados ali não compreenderam. E eu, na hora da votação do Zé Augusto Wilson, eu votei em branco. Mas me incomodei como nunca. Fui afrontado por muita gente. E como foi um processo mal conduzido, de minha parte, mal conduzido, eu não reagia. A única vez na vida que eu levei desaforo para casa. E muito desaforo para casa. Mas não reagi, porque eu cometi aquele equívoco lamentável. Eu deveria ter assumido publicamente a defesa do mandato do Zé Augusto Wilson, que era de justiça. E que, na época, o Fernando Henrique pedia, não por causa do Fernando Henrique, não por causa das pressões, questão de consciência, varrer o pessoal, que crime Zé Augusto tinha cometido? Nenhum. É estranho na época, né? Porque no caso seria, na verdade era penalizado naquela época era o Paulo Afonso, né? Que era para ser... Sim, porque foi ele que
que fez aquela captação terrível de dinheiro lá, pagando uma taxa de sucesso que, meu Deus do céu, olha, não gosto de me lembrar daquilo. E eu e o Paulo Afonso, não, a gente não se puxa, não. Ele na dele, que Deus proteja ele e a família dele, a família grande também, e proteja a minha, porque eu quero bem de todos, mas ficou um negócio muito mal encaminhado. Mas daí o tempo passou, né? O Estado passou um momento crítico naquela época, a gente vê que a tensão era grande. Fez uma captação de recursos gigantesca ali, sem projeto, sem nada. Foi um negócio terrível aquilo ali. Ele merecia ter sido tirado, ele, mas não o vice dele, Mas aconteceu. Disso aí eu tenho uma recordação. E dali para frente eu comecei a me desencantar com a política. O começo do meu desencanto com a política foi ali. Comecei assim, acometido de um certo desânimo, digo, deu para a bola. A política não é, de hoje em dia não é a mesma do quando a gente começou. O sonho que a gente tinha, a esperança não é a mesma. Sonho não é mais o mesmo. A coisa se transformou numa coisa. Aí chegou um dia, pessoal, aí o cara disse assim, tio, que isso vai ser candidato a deputado? Não. Porque a tua eleição hoje é boa. Não. Mas a eleição é boa, mas não vou ser candidato. Não tem quem me convença, não tem dinheiro que me faça. Aliás, dinheiro não faz ser candidato. Não sou candidato, não conte comigo. Aí, passados uns dias, o Djalma Berger, era deputado estadual também, assumiu, capitalista velho, assim, assumiu o Partido Socialista, me convidou. Digo, olha, eu vou te ajudar lá em Lages. Mas quando cheguei aqui, encontrei um negócio todo mal arranjado, todo esculhambado. Digo, estou fora, agora deu para a bola, agora deu. Chega, foi bom enquanto durou, mas agora não dá mais. Chega de embarcar em barca furada. E aí, por outro lado, eles ficaram chateados comigo. Muitos amigos assim, ficaram assim, mal me cumprimentavam, muitos amigos, né? Porque a gente tinha o respaldo do eleitor, tinha. Mas fiz a minha família feliz, vamos dizer, como minha família ficou contente de eu ter abandonado a política. A família sofria bastante. Minha esposa, os meus filhos, meus irmãos, mas ficaram alegres, uma barbaridade, porque eles sofriam. Às vezes eles ouviam desaforos que os caras não tinham coragem de dizer na minha cara, diziam para eles, porque a política tem isso, é um campo minado. O senhor, depois do seu mandato de deputado estadual, o senhor presidiu daí a Celesc, as Centrais Elétricas de Santa Catarina, no pleito de outubro de 2002. Depois o senhor se candidatou também a deputado estadual, mais uma vez. Depois ainda assumi. Pois é, o senhor, a história do senhor é tão interessante. Porque nós estamos contando aqui com o senhor presente, né? É o programa Nossa História, da TV Câmara de Lages, com Francisco Kister. Ele foi vereador em Lages, foi deputado estadual, deputado federal, depois ele sai candidato a vereador por Florianópolis, ele ganha, daí ele sai mais votado da cidade de Florianópolis, daí ele se candidata a deputado estadual, ganha, vira presidente da Câmara da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e aí, não, agora deu. Daí ele se candidata, daí ele vira presidente da Celesc de Santa Catarina. Ah, mas eu não quero mais ser deputado. Não, você vai ir. Ele vai candidato de novo e vira o primeiro suplente. O que acontece? Assume de novo. Assume de novo porque o que tinha a vaga, deixa a vaga para ele. Ele assumiu a Secretaria da Saúde, que foi o Dado Xerém, e daí me convocaram. Mas teve uma vez que eu ainda na condição de suplente, me convocaram e eu recusei e não assumi. Essa ninguém sabe, estão sabendo hoje pela primeira vez. Aí, o presidente da Assembleia mandou um ofício. Cumprimentando cordialmente e tal, temos a honra de convocar Sua Excelência, o primeiro suplente, deputado estadual do PSDB, a assumir a vaga em função da licença do deputado Dado Xerém para assumir a Secretaria da Saúde. Daí eu fui para cá, não quero mais,
não quero mais, senão daqui a pouco eu volto para esse negócio e eu não quero. Aí telefonei para o presidente da Assembleia, não vou assumir, mas o senhor não quer assumir? Barbaridade. Não quero e não vou assumir. Aí quem é que assumiu? Maurício Scutilac, pergunta para ele. Ele me deve essa. Ele virou deputado porque eu me recusei a assumir. Foi. E hoje é deputado, né? E hoje é deputado, tomou gosto, continuou, mas ele assumiu aquela vez só porque eu não quis assumir. Eu olhei no espelho e disse assim, chega, Chico-Quis, chega. Daí telefonei para o presidente, acuso o recebimento do vosso ofício me convocando a assumir o mandato na condição de primeiro suplente aí do PSDB. Presidente, com devido respeito, quero dizer para o senhor que não tenho mais interesse. Não tenho mais interesse. Mas não, ele ficou surpreso, o presidente ficou surpreso ali. Não tenho mais interesse, não quero mais. Como o meu suplente é do PSDB, o Maurício Scutilac, convoquei ele, presidente. Aí, 2 dias depois, o Scutilac deputado, porque o peão velho aqui se recusou a assumir. E depois o senhor também, depois que o senhor deixou essa parte de deputado, o senhor também foi nomeado secretário da articulação política da Prefeitura de Florianópolis. Como é que foi esse trabalho aí? Pois olha, isso aí aconteceu assim, de repente. Eu recusei a assumir, estava sem atividade, estava fazendo uns projetinhos ali para voltar, construir umas casinhas para vender. Não ganhava bem como deputado estadual naquela época? Quando o senhor era deputado estadual, não tinha um salário bom. Hoje um deputado estadual ganha R$23 mil limpo aí. Ganhava bem em relação à realidade cruel da maioria dos brasileiros, ganhava bem, é verdade. E com o senhor abriu mão de um salário, porque o senhor deixou o Scutilac assumir. E fiquei sem salário. E fazendo casa daí. E fiquei sem salário, Aí o Dário Berg, prefeito de Florianópolis, Jorginho Melo, meu amigo, a mesma bancada, fomos deputados juntos, nós fundamos o PSDB. Aí o Jorginho Melo foi lá, conversou com o Dário Berg. Dário, por que você está sem fazer nada? Aí eu acho que está desempregado, não quis voltar a ser deputado? Convoque ele para a secretaria, o cara tinha saído da secretaria. Quando eu recebo o ofício do Dário Berg me convocando para ser secretário, eu digo, puta caramba, eu ia voltar a fazer casinha, e agora? Casa, né? Casinha é dos cães que estão por aí. Fazer casa, para vender, para ganhar um dinheirinho. Aí eu fui lá, o Dário, não, eu tenho uma salinha pronta aí, convoque um assessor de tua absoluta confiança e instale a secretaria, eu preciso dessa secretaria. Fui ali, assumi, fizemos um trabalho bom, o Dário deixava trabalhar, o Dário é uma figura interessante. Que é senador hoje, né? É senador. Deixou trabalhar, aí tinha um projeto do maciço do Morro, digo, isso aí eu não vou dar conta, lá da Morro da Capital, que é lá, que até hoje não conseguiram implantar. Digo, Dário, eu estou cansado da coisa pública, estou cansado. O que você quer trocar de secretaria? Não quero. Eu vim te agradecer aqui o honroso convite, foi muito importante, muito obrigado, mas eu entrego a carta de renúncia amanhã. Mas não me faça isso. E daí quem é que eu deixo no teu lugar? Deixo o meu assessor. Meu assessor virou secretário, rapaz. Então, umas coisas assim que tem muita gente que às vezes acha assim que eu sou meio desparafusado, mas não é. Eu penso assim, tomo as decisões e depois eu olho no espelho, costumo falar comigo mesmo, assim, digo, olha, o risco é grande, mas vale a pena. E voltou a fazer casinha de novo, como o senhor falou, mas aí tem mais uma coisa aqui. Não, a Celesc... Daí tem a Celesc também, que foi antes, né? A Celesc foi antes. A Celesc, eu assumi a Celesc na época só porque o Esperidião, a Celesc ia ser privatizada. Estava nos planos lá do Fernando, do pessoal lá. E eu era contra a privatização da Celesc. Hoje já não sou mais. Digo de público, não sou mais contra a privatização da Celesc. Celesc não está atendendo muito bem o pessoal, não. Tem muita reclamação do pessoal aí, tem muita reclamação. Celesc está preocupada hoje
é com o resultado de balanço para distribuir dividendo. Estou dizendo aqui para o pessoal assistir. O atendimento não é mais o que era. E a energia elétrica pública está muito cara. Pode ser que se privatizar, dê uma freada nesses aumentos constantes, nessa coisa toda aí. Lamentavelmente. É uma empresa de ponta, o Orgulho de Santa Catarina, contribuiu muito para o progresso e o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Por isso que eu defendi, com unhas e dentes, a manutenção da Celesc como empresa pública à época. Hoje eu não defenderia mais, não defenderia não. Mas aí enfrentei 11 sindicatos. Eu tinha uma ligação muito forte com os sindicatos. Pensei, eles vão compreender o meu trabalho, essa coisa toda. Mas na primeira oportunidade fizeram uma greve, trancaram os portões lá, mas fizeram o diabo para cima de mim. Foi. E aí digo, eu não vou ceder. Não vou ceder. Saio da empresa, mas não vou ceder. E ficou aquele negócio feio. Daí, até que apareceu um ex-ministro da Justiça, conhecido, o homem velho lá que assessorou o doutor Ulisses, eu conheci ele. E ele me defendeu num processo uma vez lá em Brasília. Aí diz ele assim, não, presidente, o senhor recorra aos interditos proibitórios. E eu, como não sou advogado, não sabia que bicho era esse. Interdito proibitório. Aí chamei meus advogados lá. Não, aí o senhor entra lá, se o juiz deferir, o senhor joga os sindicalistas para longe da empresa aí, porque eles estavam trancando, obstruindo a entrada. Estava trancando 16 regionais da Celesc, 16. Eles chegavam ali, impediam, não entram. É um negócio terrível. Entramos, ele até ajudou na elaboração da petição. E só o juiz de Blumenau não me concedeu a liminar. Os outros todos concederam. Quando passados 3 dias ali, os líderes do sindicato, com licença, presidente, podemos falar com o senhor? E eu com a cara muito feia, com muita má vontade, mas não vou interromper a minha trajetória. Pode falar comigo, sim, pode. Presidente, mas o senhor agora, o senhor não deixa o pessoal ficar ali no portão, presidente, essa medida aí é uma medida arbitrária. Eu digo, é arbitrária, então tá bom, é arbitrária. É só isso que vocês queriam me dizer? Mas ali, a partir daquele momento, eles começaram a entender que as coisas não eram brincadeira, não era avacalhação. E acabamos tendo um bom relacionamento com os funcionários da empresa. Um bom relacionamento com o passar do tempo. Mas tive que endurecer, graças a uma luz que veio de cima lá, que disse assim, não recorre ao interdito proibitório. Aí em Blumenau, o juiz lá não concedeu, não sei porquê, mas um dia me encontrei com ele veio para conversar comigo assim, eu fui dar atenção para um guardinha. Tinha que dar atenção para o guardinha. E depois também, deputado, o senhor também assumiu a regional em Lages, né? O senhor foi secretário regional também aqui de Lages. Outro equívoco que eu cometi. Esse foi outro equívoco que eu cometi. Porque eu era contra as regionais, não acreditava na importância das regionais e acabei assumindo. O Luiz Henrique me convenceu, vim assumir, porque a gente não fazia quase nada. Estava próximo do pessoal aí, recebia os prefeitos, tratava bem os prefeitos gostavam de ir lá conversar com o secretário, essa coisa toda, encaminhava os processinhos, porque a decisão era tudo lá em Florianópolis, na Secretaria da Administração, tudo lá, né? E fiquei um tempo ali, acabei saindo. O Eliseu se afastou para disputar a eleição, acabei assumindo ali. Mas fiz boas amizades. Esse moço que é o presidente da Câmara aqui, era funcionário da gente lá. O Gerson era competente nesse negócio, nesse ramo dele. Da Ipagre. Ele é da Ipagre, ele é funcionário da Ipagre. Não, mas lá na regional, a assessoria dele era nessa área de informática. De vez em quando chegava lá está enguiçado lá. Chame o Gerson. Lá o Gerson já ajeitava ali. Ele dava um expediente. Mas olha, ele conhecia esse moço lá, conhecia outras pessoas ali,
Tentamos fazer o melhor, e aí chegou uma hora que eu disse assim, não dá. Nós tínhamos feito uma reunião, tinha tirado umas decisões importantes para uns municípios aqui, que não vou citar o nome dos municípios, promessa assumida, ata feita, ata realizada. Aí manda para a Secretaria da Administração, Marcos Vieira. Manda para a Secretaria da Administração. Eu já fiquei bicudo, mas mandamos. E não vinha as decisões, não vinha as coisas lá de baixo. Daí eu me encontrei com o Luiz Henrique, agradeci ele e entreguei a secretaria. Entreguei a secretaria porque o Luiz Henrique já tinha feito um acerto com o Raimundo Colombo. Isso aí merecia até contar essa história, mas não vou contar, não. Não vou contar essa história. O Raimundo Colombo tinha deitado sarrafo no Luiz Henrique, no governador, e aí o governador me ligou. Ô tio Kiss, você se dá bem com o prefeito de Lares? Me dou bem com o Raimundo. O Raimundo é um cara bom na chão, assim, de bom trato, né? Me dou bem. Política partidariamente nós não nos puxamos, mas é uma boa pessoa. Então vá lá, converso com ele, tem a abertura da Festa do Pinhão, e eu quero conversar com ele antes da Festa do Pinhão. Eu digo, o governador não vai dar certo. Ele, primeiro, não vai lhe receber. Segundo, ele deitou o sarrafo, e o senhor nem se defendeu ainda. Não, mas vá lá. Empregue todo o seu poder de persuasão. Fui lá, o Raimundo me recebeu e tal. Tio Kister, esse governador não tem... Bem assim, ele disse para mim, o governador não tem responsabilidade com horário, com nada. A hora da abertura da festa eu não atraso um segundo. Diga para ele, então, que eu recebo ele aqui na prefeitura, mas se ele atrasar um segundo, já não recebo mais, vou abrir a Festa do Pinhão lá e pronto. Digo, governador, depois de muita conversa, o homem estava bravo. Acho que ele quer bater de frente com o senhor. Mas aí resolveu lhe receber. Mas o senhor não pode atrasar um segundo. Tem que chegar na hora, governador. O senhor é zero em atrasar o horário de eventos. Tal não foi minha surpresa que 15 minutos antes da hora marcada, o Luiz Henrique chegou no aeroporto. Aí estava lá esperando. Embarcou. O Eliseu queria embarcar junto. O Luiz Henrique, não, só eu e o tio Kisto. O tio Kisto vai dirigindo, só nós dois. Aí chegamos lá, o prefeito recebeu e foram para a casa do Costinha conversar lá. Aí o Luiz Henrique, vamos, tio Kisto? Digo, não vou não. O senhor conversa com o prefeito, para deixar bem à vontade. Sabe o que aconteceu? Os dois saíram lá do apartamento, não sei por onde, esqueceram de mim e foram para a Festa do Pinhão abraçados. Digo, barbaridade, que coisa, que milagre fizeram aqui. Aí, daí, seguidinho, eu pedi a demissão. Aí assumiu no meu lugar o Tachabeco. Política é isso. É a história das políticas, é o nosso programa, né? É a história conta da história. Seu Kiss, eu quero apresentar para o senhor aqui algumas imagens aqui no nosso telão, né? Para você que está nos acompanhando, algumas imagens suas aí com um deputado, com a família, e aí o senhor com Ulisses Guimarães. O doutor Ulisses, saudoso doutor Ulisses. E aí, homem, o que é isso? Pois olha, aí Dom Quixote resolveu enfrentar a frota. Não, isso aí foi aquele evento pós-novembrada, né? Aliás, a novembrada. O presidente Figueiredo agendou uma visita a Santa Catarina e aí o governador Jorge Bornaldo começou a promover o João do Povo, vem aí João do Povo. E um dia antes do João do Povo chegar aqui, o João do Povo aplicou um aumento de gasolina de 67%. No dia seguinte, o João do Povo veio, cheio de cartaz, balão, aquela coisa arada toda. E aí o povo reagiu, estava na praça, os estudantes dos meus amigos todos, taxistas, o povo, e tinha o pessoal que aplaudia e o pessoal que vaiava. E lá pelas tantas, todo mundo sabe, o Figueiredo perdeu a paciência e foram para o confronto.
confronto, dali para frente começaram a caça às bruxas. E eu resolvi tomar as dores dos perseguidos, que eram os estudantes, né? E daí fizemos manifestação, os estudantes estavam escondidos, o presidente do DCE estava aqui em Lages, eu trouxe ele para cá, estava num sítiozinho aqui nos Índios, do Wilson Chaves, o presidente e a vice-presidente do DCE, ali. Ela hoje é médica no Rio de Janeiro e o presidente morreu, era o Adolfo. Vieram para cá e a Polícia Federal a caça deles, os outros já tinham pego os outros estudantes. Me faltava isso. Daí eles pediram um mandado de prisão preventiva. E daí para frente você já sabe tudo o que aconteceu. E nós ficamos na praça pública na manifestação a favor, em defesa dos estudantes. Em defesa dos estudantes. E aí nós programamos, quer ver, prestem bem atenção, povo, programamos o julgamento da Lei de Segurança Nacional. Que atrevimento, o regime não admitia de jeito nenhum. Isso depois o Figueiredo tem embora, bem depois, né? Vamos julgar a Lei de Segurança Nacional, essa perversa aí que está perseguindo nossos estudantes. E o povo foi para a praça, aquela multidão lá. E o governador, o secretário de Segurança do Jorge Bornhausen lá, deixou a tropa no sol, uma tarde inteira. Eu acho que os policiais já estavam enraivecidos com ódio até da sombra. E chegou na hora, na frente da catedral, Apolônio de Carvalho, comunista juramentado, era o juiz. Eu era o promotor de acusação da lei. O Vedequim não sei o que era lá. E botamos 3 comunistas para julgar a Lei de Segurança Nacional em praça pública em Florianópolis, na frente da catedral. Quando a gente chegou lá, a tropa, eles vieram assim, pam, 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 os caras estavam enfurecidos, né? A pancadaria pegou, não deu tempo de escapar. E eu fui tentar negociar com o comandante da tropa. Ele, o cara de cão, sabe? Dizendo assim, esse deputado que é líder da oposição, esse tem que apanhar. E aí me desceram o sarrafo, eu fiquei todo roxo, rasgaram a camisa. Foi um negócio incrível. E dali para frente, nós continuamos... dali para frente, nós continuamos as manifestações. E depois culminou com a absolvição e o fim do regime militar, e valeu a pena, Temos ali fotos do senhor também com Mário Covas, tem o senhor também com o Fernando Henrique Cardoso. Aquela foto com o Fernando Henrique Cardoso ali, o senhor... Aqui é o doutor Ulisses, saudoso Ulisses, né? Doutor Ulisses. Tinha um carinho muito grande por ele, né? Era amigo da gente. Aí com a família... Bisneto, rapaz, bisneto aí, olha. E aqui... Na Lesc, homenageado como um dos presidentes. E aí com o Fernando Henrique Cardoso, aí era presidente. Fernando Henrique Cardoso, o Zé Augusto Wilson, ali, saudoso Zé Augusto Wilson. Fernando Henrique era presidente. E com a cara de brabo, né? Aí... Aqui eu tinha me incomodado. Nem vou dizer com o quê, não vale a pena falar. E aí com a família, com os aqui parentes, aqui meus irmãos ali, nós éramos em 11 irmãos, hoje nós somos em 7 só. Eu sou o mais velho e continuo aqui, né? E hoje, seu Francisco Kister, hoje como é que o senhor, a sua vida como é que é hoje agora? O senhor está morando aonde? Em Lages? O senhor mora em Florianópolis? Como é que está tendo sequência a sua vida hoje? Mora comigo, filhos, filhas, né? Aonde? Em Florianópolis? Em Florianópolis. Não, aqui é um sítiozinho modesto aqui. Aqui eu fico mais aqui, só eu e minha esposa aqui. Aliás, agora estamos curtindo o frio aqui, coisa boa, o frio. O senhor também teve uma época que o senhor tinha um programa no rádio também aqui em Lages, né, Francisco? Direitos Iguais. É. Direitos Iguais. Aí os caras tinham uns adversários do meu programa aí. Isso aí é uma utopia. Digo, mas eu gosto de falar de utopia. Utopia vale a pena. Utopia vale a pena. Quanta gente não tem utopia, não sonha em ser alguma coisa na vida, em fazer alguma coisa na vida. Isso não vai além de utopia. A esperança, muitas vezes, é utopia. O sonho. Né? Eu gosto da utopia. Então, direitos iguais. Mas eu explorava umas coisas aí diferente do trivial. Eu vi muitas vezes seus programas e eu vi que o senhor pesquisava bastante, né? As suas pesquisas eram muito interessantes.
sempre fui um defensor, quanto mais juramentado, das vacinas. Porque quando menino, lá em São Joaquim, me deu a tosse comprida, a coqueluche. Eu tinha 7 anos, meu mano também. Como passamos mal. Olha, muita gente morreu com isso aí. Eu vi muita gente morrer de sarampo, de varicela, de catapora, dessas coisas, febre amarela. Muita gente eu vi morrer. Graças às vacinas, hoje as pessoas nem lembram disso, os mais novos nem conhecem aí, por causa das vacinas. E me deparava, de repente, com pessoas assim que não entendiam a importância da vacina, da ciência em si. A ciência não é tudo, mas a ciência, com responsabilidade, salva vidas e contribui para o progresso, a prosperidade e o fortalecimento da humanidade. E aí, no programa, de vez em quando, nos criticavam. Você faz a vacina? Faço, quero ser o primeiro. Eu fiz a primeira vacina da gripe, faço vacina e acho que vale a pena. Vale a pena, sim. Como vale a pena? E depois, alguns relatos históricos aqui da cidade. Cheguei a conversar com os ex-prefeitos, o Dirceu gravou comigo, o Décio Ribeiro, o Juarez, o Nilton Rogério Neves, o Nuta não gravou, o Nuta estava muito doentinho, assim, que contribuíram para o progresso da cidade. Eles pertenciam à política tradicional, mas eram pessoas de bem que governaram a cidade. E depois o nosso pessoal, a partir do Juarez, né, Dirceu, essa coisa toda, eu explorava isso aí e não raras vezes eu dava umas catucadas fortes na prefeitura, porque havia um vazio de crítica, de cobrança de parte da prefeitura, até da Casa do Povo. Aí eu ferrava. Uma vez o diretor, não, o doutor Roberto me deixou, justiça se faça, o meu prezado e querido amigo doutor Roberto, me deixou à vontade para falar à vontade. Aí o diretor falou, não, mas deu uma resmungada ali. Eu digo, tá certo. Mas aí eu fiquei de prontidão. A próxima reclamação, caio fora. Porque se não for para me dizer o que penso, sobre minha inteira responsabilidade, uns caras, eu quero gravação da rádio, lá do que o Kister disse, eu quero a gravação. Eu dizia assim, tio Celeste, pode liberar a gravação, a responsabilidade é absoluta minha. A rádio não tem responsabilidade nenhuma sobre o que eu digo. Pode liberar. Aí teve um cara lá, eu vou processar, vou fazer acontecer. Eu fiquei uns 3 programas provocando, estou esperando. Vem aqui primeiro se explicar, depois vai me processar. Não me processaram, porque eu caprichava na verdade. A verdade, às vezes, dói muito. E dá prejuízo e dá dor de cabeça, a verdade. Então, os caras iam pesquisar, mas não vai vingar, não vai prosperar o processo contra o Kister. Ele falou a verdade. Só que ele falou do jeito dele, num tom muito rústico. Mas eu gostava do programa, me divertia. Mas daí veio essa tal de pandemia, essa peste, que pessoal, porque um novo coronavírus, novo o quê? Vamos dizer, novo lá na Conchinchina. Isso aí começou em 1918, no fim da Primeira Guerra Mundial, SARS, a síndrome da respiração aguda. E de lá para cá veio só se multiplicando, contaminando até galinha, porco, até os animais, né? E agora, o pensamento, opinião minha, a ciência não vai dizer isso, mas já sabe o que vai acontecer. Além de não acabar isso aí, ela vem se fortalecendo. Por isso que nós temos que apostar nas vacinas. Daqui a pouco nós temos que vacinar contra esse coronabicho todo ano. É a minha opinião é maluca, que meio atabalhoada, mas é a minha opinião. Estamos com o Francisco Kister aqui no Nossa História, da TV Câmara de Lages. Deputado, está chegando no fim do nosso programa. Foi uma honra receber o senhor aqui, né, contando as suas histórias. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas,
porque é muito bom ouvir o senhor, a experiência que eu tenho, a vida que o senhor teve na vida política, na sua vida pública, e o mais importante de tudo isso, da sua vida, Francisco Kister, é que o senhor sai com a consciência limpa, com o nome limpo, com o caráter. Isso é o principal de todos os políticos. A vida não é fácil, uma vida política, mas o senhor, graças a Deus, eu pesquisei tudo a sua vida, viu? Até a parte de justiça eu fui ver, e não tem um A sobre a sua pessoa. Quero agradecer imensamente vocês aí pelo programa, pela iniciativa. Isto aqui estava fazendo falta para o relato histórico, para ficar para a posteridade, para alunos aí, daqui a pouco pesquisar. Pô, mas esse cara aqui era um Zé Ninguém, o cara foi até constituinte, essa coisa toda, mas não aconteceu por obra do acaso. Houve toda uma trajetória. Isso é a coisa mais linda do mundo. Meus cumprimentos a vocês aí, continue, olha, e quem gosta de Lages, quem ama Lages, tem que acompanhar a história de Lages. O que é que nós tínhamos até então? A coisa mais avançada que nós tínhamos era os escritos do Licurgo Costa, doutor Licurgo, que ficaram de reimprimir e não fizeram, prometeram e não fizeram. Aqui, gente, eu saio daqui hoje muito, muito contente, muito feliz mesmo. Valeu a pena a conversa. Meus cumprimentos. Uma hora dessa aí, esperar passar esse frio todo aí, te levar lá no meu sítiozinho, é bem modestinho lá, para a gente ficar contando história daí sem gravação, sem essa equipe. Mas eu quero fazer o seguinte, você vai ter o compromisso de levar esses 4 que estão aqui, e se tiver mais um por lá, também não tem problema, tem espaço lá. Ficar uma tarde lá contando o caso, um domingo, um sábado, e que Deus... Tem churrasco lá ou não? Tem, mas não vai ter churrasco. Então toda a equipe vai. Nossa equipe é formada por mais de 12 pessoas aí. E aí eu queria que você levasse o Geros, que foi meu colaborador, meu técnico de informática, hoje representa a Câmara aí, né? Com certeza. Só vamos esperar o senhor dar o feedback para nós vamos com certeza. Olha, e que Deus abençoe vocês e a nós todos, porque a proteção divina é fundamental. Eu respeito os que não acreditam em Deus, que não têm essa fé, mas eu tenho essa fé. Respeito todos os credos, mas eu não vivo sem Deus. Acho que onde é que Ele está, não sei, não conheço, e não estou com vontade de conhecer Ele, não. Não estou com vontade, porque eu acredito nele, né? Um forte abraço a todos, e Deus nos abençoe e proteja, mais uma vez, a nós todos. Obrigado, Francisco Kister, e a nossa história encerra por aqui, voltando numa próxima programação. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima.